Eu quero ler com vocês o livro de Êxodo, capítulo 2. Quem tem a Bíblia, pode abrir, por favor. Lucas, põe para mim aquela imagem ali. Talvez você não consiga ver muito bem, mas por causa da nossa claridade. Mas eu quero começar com essa imagem. Essa imagem traz muitos nomes. Eu gastei um tempinho pensando em nomes com os quais nós nos relacionamos. E talvez o seu nome esteja ali, talvez ele não esteja, foi uma organização aleatória. Esses são nomes de mulheres que a gente vê nos nossos dias de hoje. E talvez esse seja um desses nomes seja o seu. Eu queria falar um pouco sobre uma mulher hoje que não tem um nome nada parecido com esse, cujo nome foi citado apenas 2 vezes na Bíblia. E é um nome bem diferente. É sobre uma mulher que se chama Joquebede. Você não precisa homenageá-la dando esse nome para sua filha, ou pedir que ela faça isso dando nome para a neta, porque talvez ela tenha um pouquinho de dificuldade. Os psicólogos até dizem assim que o nome da pessoa está sempre muito intimamente ligado à sua identidade, né? E eu penso que, enquanto criança, a gente tem mesmo curiosidade para saber sobre os nossos nomes. E, às vezes, algumas pessoas até deixam se influenciar pelos nomes que têm e os significados que eles têm. A gente aqui também já ouviu bastante meditação do nosso pastor falando sobre Jacó, sobre o nome dele, o peso que isso trouxe para a vida dele, como isso, às vezes, influencia, né? Ainda sobre os nomes, eu fui verificar mais de 5,5 milhões de crianças nascidas, de acordo com o censo escolar de 2011, que foi usado pelo Conselho Nacional de Justiça. Mais de 5,5 milhões de crianças não têm os nomes dos pais na sua certidão de nascimento, do pai. Tem o nome da mãe, mas não tem o nome do pai. Ainda sobre nomes, né, sobre isso, o Conselho Nacional de Justiça alerta que uma criança sem pai pode sofrer constrangimentos, além de estar em uma situação de maior vulnerabilidade, pois não tem a figura paterna. Ou seja, um nome pode ser constrangedor se você chamar a menina de Joquebede, mas ele pode ainda ser fatal se ele não é presente na vida da criança, se ele não é conhecido, né? Então eu quero falar de Joquebede, eu quero ler com vocês. O nome dela não aparece aqui em Êxodos 2, aparece apenas lá em Êxodos 20 e depois em Números 26, 59, quando vai falar sobre o casamento dela e depois sobre o nascimento do seu filho. Esse sim é bem conhecido nosso, mas a gente não vai falar muito dele, Moisés, a gente vai falar dela. Então eu quero ler. Foi um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi, e a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de acontecer. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio, e vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo-o, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: Este é menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: Queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: Vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha do Faraó: Leva este menino e cria-o. Pagar-te-ei o teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: Porque das águas o tirei. Eu quero falar sobre 3 momentos da história de Joquebede, mais especificamente da maternidade dela. Eu quero falar do pré-natal de Joquebede, do momento do nascimento de Moisés e da infância de Moisés.
Eu penso que o pré-natal de Joquebede tenha sido como de toda mãe, né? A gente fica na ansiedade, na expectativa, quando que vai começar a mexer, vai sentir os chutezinhos, depois que passa os enjoos, quem tem mal-estar, né? Aquele momento que a gente fica preparando as roupas, o quarto, preparando a mente, preparando o coração, preparando a família para receber essa criança. Com a diferença de que o pré-natal de Joquebede talvez tenha sido de medo, de expectativa e também de angústia, porque quando Joquebede ficou grávida, ela já sabia o que o rei tinha ordenado. Esse pré-natal deve ter sido muito mais difícil do que o meu, as 3 vezes que tive. Porque o rei já tinha determinado que se matasse todas as crianças, todos os meninos, que as parteiras, elas mesmas, ao auxiliar o nascimento das crianças, que elas matassem os meninos, porque os hebreus estavam crescendo muito, se fortalecendo muito, e o rei do Egito não queria que isso continuasse. E aí, então, ele decidiu que, pela morte dos meninos, assim, o povo hebreu seria enfraquecido. Então, quando Joquebede ficou grávida, ela já sabia que o filho dela ia morrer. Esse era o plano. Mas ela foi ousada, como as parteiras foram, e decidiu temer a Deus e não temer aos homens. E aí, então, tomou uma decisão muito rápida, né? Escondeu o bebê por 3 meses. Mas falando ainda de pré-natal, o que é o pré-natal, senão o momento da gente se preparar, né? E com isso eu penso que muitos de nós estamos vivendo pré-natais nas nossas vidas. Aplicando esse vocabulário para a nossa realidade hoje. Muitos de nós talvez estejamos nos preparando para bênçãos que o Senhor vai nos dar, como seria Moisés na vida de Joquebede. E se você pensar aí na sua vida, talvez você vai identificar o tempo que você está vivendo agora, que Deus está te preparando para coisas. E talvez você esteja com o mesmo medo de Joquebede. Talvez você esteja com a mesma angústia. Até achando que Deus está te preparando para uma coisa que não vai ser produtiva e que não vai nem vingar. Porque as expectativas indicam que isso não vai acontecer mesmo, não vai frutificar. Isso vai ser um natimorto. Vai nascer morto. Mas a exemplo de Joquebede, o Senhor não permitiu que isso acontecesse, e o pré-natal dela, apesar de ter sido bastante difícil, foi bem sucedido. Eu imagino que tenha sido difícil, mas foi bem sucedido. E assim talvez esteja sendo esse seu tempo de coisas para que o Senhor esteja te preparando. E qual é, então, esse pré-natal que você está vivendo? Que tempo é esse? Sobre quais coisas o Senhor está te preparando? Em que momento do seu pré-natal você está? Talvez naquele mais do mal-estar, de dificuldade, até física, por conta disso, ou já perto de nascer, aquele momento assim que a gente quer que nasça logo, porque não consegue mais dormir, a barriga já está pesada, já tem dores nas costas, mas você também tem medo dessa hora chegar. Mas essa hora vai chegar. Aquilo que Deus prometeu que Ele vai fazer e Ele está te preparando para acontecer, vai chegar. Porque uma vez grávida, essa criança vai nascer. Uma vez prometido pelo Senhor, encaminhado por Deus para a sua vida, isso vai acontecer. E o segundo momento é o do nascimento de Moisés, que mostra o quanto a preparação de Joquebede foi boa, apesar de difícil. Moisés nasceu, ela viu que ele era bonito e formoso por 3 meses, igualmente as parteiras que temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito, antes deixaram viver o menino, como está em Êxodo 1:17. O momento do nascimento de Moisés é o tempo de ter coragem, sabia? É a hora que chegou já. Vem, essa é a hora, já chegou. É o momento de ter coragem, porque afinal de contas a promessa tinha sido revelada, o filho já nasceu e agora vai fazer o quê? É um tempo de ousadia, é um tempo de tomarmos iniciativas, é o tempo de firmar os pés nas promessas que Deus deu para as nossas vidas, do jeito que Joquebede fez. E não penso que tenha sido fácil. Porque ela era uma contraventora, o rei tinha determinado, e ela estava fazendo algo às escondidas, ela estava passando dos limites civis e legais para que o seu filho pudesse viver. Mas ela firmou o pé naquilo que ela tinha convicção, porque Joquebede era da tribo de Levi,
E os levitas foram separados para ministrar a palavra do Senhor, dia e noite, 24 horas. É o povo que não recebeu herança, não recebeu terra na divisão das 12 tribos de Judá, porque a tarefa deles era só aquela. Eles não iam cuidar de terra, não iam cuidar de gado, não iam cuidar de outra coisa, senão da ministração da palavra do Senhor. E ela era da tribo de Levi, como seu marido Arão também era da tribo de Levi. Firmada nas promessas. A hora que a promessa aconteceu, ela ainda teve que ter mais uma atitude. O Lucas falou comigo ontem um texto que alguém aqui da igreja, acho que o outro Lucas compartilhou com ele. Quando eu estava preparando, me lembrei muito. Uma coisa eu quero e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias. Uma coisa é a gente querer e a outra coisa é a gente também buscar que isso aconteça. Joquebede queria o nascimento de Moisés e ela também buscou que ele permanecesse vivo. E o segundo momento é o momento da infância. Joquebede pôde fazer e viver aquilo para o qual ela foi designada para fazer. Apesar de tudo tendo acontecido de maneira diferente do que se imaginava, ela fez aquilo que a mãe quer fazer. Ela teve a oportunidade de criar o seu filho. Ela criou. Ela participou. Os nossos filhos estão nas nossas mãos. Eles podem ter 15, 18, 25, 30, 40, 55 anos. Mas os nossos filhos são presentes que Deus nos deu. E às vezes quando eles ficam maiores, a gente pensa que eles não precisam mais de nós. E talvez eles não precisem mesmo para as coisas que nós estávamos acostumados a fazer. É difícil para as mães, em especial, fazer essa transição da necessidade que o filho tem. Porque a gente ainda parece que fica muito tempo amarrada nas necessidades primeiras que eles tinham, da primeira infância, da segunda infância, e querendo atendê-los dos mesmos jeitos. Só que eles cresceram, eles precisam de outras coisas. Mas não quer dizer que eles não precisam de nós. E também não quer dizer que nós não queremos mais ser mães. Às vezes até a gente faz um movimento contrário e se afasta muito. E se distancia muito, porque afinal de contas eles já cresceram e eles são adultos, independentes, donos das suas próprias vidas. Porque a gente erra no limite, porque mãe também erra, né? E bastante. Hoje a gente teve a oportunidade de ouvir só coisas boas. Mas no dia a dia a gente ouve coisas também que nos confrontam na nossa maternidade e que são edificantes para nós. Nós precisamos também ouvir coisas que não estão funcionando. Mas Joquebede pôde fazer aquilo que Deus tinha prometido através da sua maternidade com a vinda de Moisés. Ela pôde criar o seu filho, ela pôde cumprir com a sua tarefa. Ela teve esse privilégio de criar o seu filho, de estar junto com ele. Nesse dia eu queria agradecer assim a Deus pela fidelidade que Ele tem tido para conosco. Eu sei que nós já passamos momentos muito difíceis. Não é fácil mesmo ser mãe, não. Às vezes é mais difícil do que fácil. Mas essa mistura tão louca que a gente não consegue nem explicar, que é difícil, mas é bom. E a gente gosta de ser mãe, né? E o meu agradecimento é assim, por conseguir ver que Deus tem realizado pré-natais na nossa vida. Ele tem nos dado tempo de preparação para coisas. Deus te prometeu coisas. Busca na sua memória, na sua aliança com o Senhor, naquilo que Ele já te falou em oração, em canção, na leitura da palavra, na boca de outras pessoas. Deus já te prometeu coisas. Ele está te preparando para coisas. E na hora que chegar o tempo dessas coisas acontecerem, talvez não seja fácil ainda. Porque talvez você tenha que ser uma contravençora. Talvez você tenha que fazer coisas difíceis ainda. Mas é hora de firmar o pé na rocha. É hora de tomar a decisão, é hora de se posicionar, é hora de se firmar e saber quem é o Deus em quem você tem crido. E quem é que te prometeu, e quem é que está com você para capacitar e resolver todas essas coisas e fazer isso acontecer. E depois vai e desfruta daquilo que Deus tem colocado diante de você. Amém? Parabéns, mães. Parabéns.